Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério, Missão Europa no Brasil. Eu sou o pastor Lourildo Costa e o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Os nossos endereços aqui no Brasil são os seguintes: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. Também Rua Delfim Frois, número 55, Centro, município de Quatis. Ainda Quatis, distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154. E nossa sede situa-se a Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, também município de Barra Mansa. Em Volta Redonda temos nossa igreja na Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. E o ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, bem na entrada da cidade, em frente ao CRAS. Também município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre. Em Pinheiral, no quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3.907. Em Minas Gerais, temos nossa igreja em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, Centro, bem em frente à Praça Society. E ainda, município de Caratinga, Estado de Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Em qualquer um de nossos endereços, os nossos amados espectadores serão muito bem-vindos. Estamos apresentando o nosso último lançamento e queremos recomendá-los. Se você deseja conhecer mais a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, ter maior intimidade com a terceira pessoa da Trindade, este é o nosso livro Pneumatologia. É um estudo sistemático sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. São 160 páginas, livro editado pela Líteres Editora. Vocês poderão encontrá-lo no site da editora ou em qualquer uma de nossas igrejas. E o nosso manual de estudos, nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste trimestre estudando sobre missiologia. Ebenezer Dominical é o nosso manual oficial do Ministério Missão Europa. É a revista da Escola Bíblica Dominical. E estudamos hoje um assunto deveras importante. Lição número 4, 28 de abril de 2024. A temática foi a evangelização pessoal. Tarefa delegada por Jesus Cristo à igreja contemporânea, a igreja a qual nós pertencemos. E o que se tem tornado num grande desafio. Falar da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo como Salvador da humanidade é deveras difícil no mundo materialista, no mundo consumista, no mundo
onde as pessoas são egocêntricas, mas é um desafio. E se você deseja se tornar um representante de Cristo no projeto de Deus como evangelizador, estude esta lição sobre missiologia. Hoje, conforme já dissemos, o nosso tema é evangelização pessoal. E o nosso texto áureo encontra-se fundamentado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Paulo assim se expressou: logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. O nosso comentarista é o apóstolo José Antônio de Castro, e na verdade aplicada ele assim se expressou: a evangelização pessoal é uma das maneiras de demonstrarmos o grande amor de Deus para com a humanidade. Ele anseia restaurar o homem decaído, dando-lhe a perspectiva da vida eterna, através do anúncio de boas novas de salvação. E os objetivos específicos desta lição são os seguintes: definir o conceito de evangelização pessoal, demonstrar como deve ser a prática do evangelismo pessoal e elencar onde encontrar pessoas para Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 1 até o versículo 7, nós temos os nossos textos de referência desta lição. O evangelista Lucas, autor deste livro, ele assim diz: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Na introdução desta lição, o nosso comentarista disse que o exercício do evangelismo pessoal requer anunciar Jesus como Salvador individualmente. O ato de evangelizar é algo de suma importância na vida de cada crente. Cremos que as Escrituras Sagradas têm o poder de restaurar os que estão abalados na fé, bem como converter aqueles que desconhecem a salvação em Jesus. Nesta lição, aprenderemos um pouco mais sobre o evangelismo pessoal. E o tópico primeiro tem por título o seguinte: o que é evangelismo pessoal? O evangelismo pessoal é uma arte,
pois requer certa habilidade do evangelizador ou disposição direcionada para a execução de uma finalidade prática. Tal tarefa é realizada de forma consciente, controlada e racional. Aprendemos que a evangelização pessoal é algo que pode ser aprendido. Subtópico 1.1. O evangelismo é projeto de Deus. O evangelismo é um projeto que nasceu no coração de Deus. Desde o jardim do Éden, já estava no plano divino. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O evangelismo, antes de ter uma conotação humana, já era vislumbrado como uma tarefa específica da igreja. Antes de ser o papel primordial da igreja, o evangelismo é projeto de Deus. Quando cumprimos o ID de Cristo como parte deste projeto, podemos compreender que somos eleitos a embaixadores de Deus na terra. E o tema do subtópico 1.2, como e onde o evangelismo pode ser realizado. O anunciador das boas novas de salvação precisa ter uma vida exemplar, a fim de que outras pessoas o observem e abracem a fé. É comum ouvirmos alguém dizer o popular jargão que diz: seja você mesmo a mudança que deseja que ocorra no mundo. O anunciador das boas novas deve agir de forma natural e nunca forçar alguém através da evangelização. Sua fala deve ser mansa e o coração humilde. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo número 37, verso número 11. Quem evangeliza deve mostrar-se amigo e não um inquisidor. Saber ouvir as pessoas é outro detalhe importante. A evangelização pode ser realizada por todos os crentes, independentemente de cargos ou funções que ocupem na igreja. Cada qual em sua comunidade, em todos os lugares. Subtópico 1.3. Que locais a igreja deve realizar o evangelismo? A igreja que desejar crescer quantitativamente deverá incentivar seus membros a abraçarem a obra de evangelização dos povos. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número, conforme registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo número 5. Os irmãos da igreja primitiva faziam um trabalho de evangelismo à porta do templo, em Jerusalém. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo número 10. Todas as cidades agitavam-se com o movimento evangelístico. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Mesmo no meio do caminho, quando se direcionavam para o culto, não deixavam de anunciar o Evangelho de Cristo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Mesmo nas áreas desabitadas, nunca deixaram de falar e evangelizar. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo número 26. Tópico número 2. A evangelização deve ter um propósito. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 35 a 37. O objetivo que se pretende alcançar quando se realiza a ação de evangelismo é a salvação de almas. Os discípulos de João ouviram-no falar de Jesus e decidiram seguir o Mestre. André ouviu João falar de Jesus e levou seu irmão Simão até ele. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 40 a 42. No dia seguinte, Jesus encontrou-se com Filipe, que comunicou o fato a Natanael. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Subtópico 2.1 tem por título: onde encontrar as pessoas para evangelizar. No dia a dia, por onde quer que passemos, poderemos encontrar pessoas que precisem ouvir a palavra de Deus e serem evangelizadas. Em casa, na comodidade do nosso lar, sempre haverá alguém carente, precisando conhecer o amor de Deus. No trabalho não faltará oportunidades para falarmos a respeito de Jesus. Não existe lugar mais propício para a evangelização do que os hospitais. Pessoas desenganadas pela medicina, outras bem próximas à morte, anseiam por ouvir alguém falar de que existe uma saída para a vida eterna.
Não existem lugares fixos para se falar de Jesus. 4 paredes de um templo não limitam o espaço, pois a evangelização pessoal é para todos, em qualquer lugar. Porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo número 2. Subtópico 2.2. Como não começar a conversa sobre o evangelismo? Precisamos iniciar a fala evangelística de maneira sábia. Há crentes que logo vão dizendo que se a pessoa não aceitar Cristo como Salvador, irão parar no fogo do inferno. Outros acusam-na dos seus pecados e mais ferem com as palavras do que evangelizam. O texto do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículos 1 a 11, é conhecidíssimo no Novo Testamento. A história narrada sobre o comportamento de Jesus, que não condenou a mulher adúltera à morte de apedrejamento pelos legalistas religiosos, é um dos melhores exemplos do seu amor. Ainda que a lei mosaica ordenasse a efetivação da sentença final àquela mulher adúltera, os entendidos da lei sabiam que Jesus teria autoridade moral para fazê-lo, mas ele não a condenou. Logo, Jesus contrariou a lei, abolindo-a em favor da misericórdia e do amor. Subtópico 2.3, e o tema é: não iniciar a conversa já com termos religiosos. Primeiramente, apresente-se. Se possível, ofereça um folheto evangelístico. Procure dar início à conversação de maneira que não haja qualquer coisa que venha a constituir algum obstáculo, ferindo a sensibilidade do seu ouvinte logo no início do diálogo. Jesus é o nosso maior exemplo ao encontrar-se com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ao pedir-lhe água para beber. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 6 e 7. Tópico número 3. Não iniciar a conversa relatando seu nível espiritual. Há alguns evangelizadores que dão início à conversa enfatizando o seu nível de espiritualidade. Afirma que está salvo e que a velha natureza não mais existe. Com frequência diz frases que mais confundem do que esclarecem. Sua fala cria alguma confusão mental e muitos ouvintes acabam fazendo chacotas. Fala que nasceu de novo e que não mais pertence a este mundo. O pecador não entende esta linguagem. Veja o exemplo de Nicodemos, doutor da lei. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3,
versículo número 4. Uma conversa nesse nível, logo de início, acontece como relatou o apóstolo Paulo, e o pecador não compreende o plano da salvação. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo número 14. Subtópico 3.1. Iniciar a conversa de acordo com o nível espiritual do ouvinte. Esteja preparado para iniciar a conversa de acordo com o nível de entendimento espiritual da pessoa que está sendo evangelizada. Avalie o nível de conhecimento do ouvinte. Leve em consideração o seu nível de falta de interesse, de atenção e de cuidado. É comum que muitos ainda não tenham convicção formada sobre o assunto e procurem equilibrar a posição em que alguém se encontra durante a conversação. Durante a conversa, você poderá ter ideia de quanto foi o desenvolvimento do crescimento espiritual ou, ao contrário, do nível de desalento e da derrota. Filipe serve de modelo ao evangelizar um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, conforme registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo número 27. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Subtópico 3.2. Não iniciar a conversa falando mal da vida alheia. Esse tipo de assunto não agrega nenhum valor. Pelo contrário, expõe o falante a ficar sujeito ao julgamento divino. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tenhamos sempre presente as palavras do rei Salomão. O que, passando, se põe em questão alheia, é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 26, versículo 17. Subtópico 3.3. Não iniciar a conversa sempre da mesma maneira com todas as pessoas. Jesus, o mestre dos mestres, usou métodos evangelísticos que se encaixaram de acordo com cada circunstância. Ele é o nosso paradigma como o maior evangelista pessoal. Para os discípulos que estavam à beira do mar, disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Ao deparar-se com uma viúva na cidade de Naim, disse simplesmente: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo número 13.
Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe a respeito de Jesus. Ele titubeou e Jesus pôde dizer-lhe. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo número 47. E a conclusão desta lição número 4 é a seguinte: muitas pessoas visitam nossa igreja e nunca foram evangelizadas por alguém. A palavra de Deus deve ser explanada na sua integridade, a fim de que a pessoa possa compreendê-la. Quem evangeliza age como um vendedor que explica detalhadamente sobre os benefícios do produto que está à venda, no intuito de convencer o cliente a comprá-lo. Aproxime-se do visitante da igreja e procure orientá-lo sobre o plano da salvação. É gratificante ver vidas rendendo-se a Jesus. Você está preparado para evangelizar? E assim, amados, encerramos o estudo desta 4ª lição. E no próximo domingo, primeiro domingo do mês de maio, dia 5 de maio de 2024, aqui retornaremos para estudarmos a lição número 5, que tem por temática o seguinte: como iniciar o diálogo corretamente. Como iniciar o diálogo corretamente. Bem, nós queremos informar-lhes que nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa, no Brasil. O nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Temos o nosso endereço no Facebook, /Missão Europa, tudo junto, /missãoeuropa.brasil. Ali você encontrará louvores, cultos, eventos, tudo o que ocorre em nossa igreja no Brasil e na grande Europa. Também no YouTube temos o nosso canal, @A maiúsculo, D minúsculo, M maiúsculo, AD Missão Europa com E maiúsculo, oficial com O maiúsculo, @AD Missão Europa Oficial. Todas as lições que nós estudamos durante os trimestres em nossas igrejas, através do nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, vocês encontrarão no YouTube. No YouTube. Se você entrar lá, Missão Europa no Brasil, você já vai encontrar ali o nosso site. E você então poderá estudar conosco todos os domingos. Também o nosso livro, queremos recomendar-lhes. No trimestre passado, no trimestre anterior, estudamos durante janeiro a março sobre dons, sobre símbolos, sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E este livro ele veio para complementar aquele estudo. Pneumatologia. São doutrinas sobre o Espírito Santo. São estudos sistemáticos sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E não há modo melhor do que nos aproximarmos de Deus a não ser através do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo. É Ele quem nos dá sabedoria e entendimento e nos revela os mistérios escondidos em Deus. E tudo isso vocês encontrarão aqui neste livro. Pneumatologia. É uma edição da Literis Editora, no site da editora, ou em qualquer uma de nossas igrejas. Nós sempre teremos à disposição dos nossos leitores. E no próximo domingo, nós aqui retornaremos, se Deus disser que sim. Até lá e fique com Deus.